Para outro, igual o caso da Dezinha, é comer um prato, porque se eu comer 2 pratos, eu caio em gula, porque eu não sou, eu não sou acostumado a comer 2, 3. Então, um prato para mim já é o suficiente. Da mesma forma, o filme. Então, a medida certa para cada coisa, para não permitir que as coisas mundanas, até mesmo coisas mundanas honestas, porque é bom lembrar, quando a gente fala de coisas mundanas, a teologia moral reflete em coisas honestas também, coisas boas, mas também que devem ser usadas com equilíbrios, ok? Então, para ajudar no combate da tibieza. Eu não vou entrar na aridez espiritual, porque isso seria tema para a oração mais avançada. Mas para nós aqui, a tibieza é o suficiente saber. Armadilhas que se deve evitar na vida de oração. Primeiro, a rotina. Ou seja, a pessoa deve tomar muito cuidado na vida de oração com a rotina. Ou seja, a pessoa não deve permitir que a sua vida de oração vire rotina. É importante dizer isso, porque muitos acabam caindo na rotina e a rotina leva à tibieza. Então, todos os dias, eu devo me concentrar na oração e devo me apoiar em Jesus. E lutar por decisão para amar Jesus. E lutar contra a rotina. Número 2. Apego aos consolos sensíveis. Tem gente que só vai rezar se sentir. Aí a pessoa reza, sente aquele fogo, né? Nossa, que maravilha, hoje a oração valeu. Hoje eu senti o fogo do Espírito Santo, eu senti uma paz profunda na alma, que maravilha, louvado seja Deus, glória a Deus, aleluia. Aí no outro dia a pessoa vai rezar, não sente nada. Aí a pessoa fala, a oração não valeu. Mas quem disse que a oração não valeu? O que acontece? Quando a pessoa sente consolações sensíveis, o que acontece? O Espírito Santo toca na alma, toca na inteligência, a inteligência toca na vontade e a vontade toca no corpo e o corpo sente. Mas, como eu disse, se a pessoa ficar pegada às consolações sensíveis, quando a pessoa rezar e não sentir nada, a pessoa não vai rezar. E não vai rezar com a mesma determinação que deveria rezar. E quando a pessoa não sente nada, não quer dizer que Deus não está transformando o coração da pessoa. Se aquela oração, sem nenhuma consolação, diz às almas que passaram pela purificação da noite escura dos sentidos. Por exemplo, aqui fala, Santa Teresa d'Ávila passou 18 anos na noite escura dos sentidos. São Francisco de Assis passou 10 anos na noite escura dos sentidos. Ou seja, 10 anos de uma profunda aridez, rezando porque amava Jesus com determinada determinação. Imagine se esses santos ficassem presos a consolações. Se eles ficassem presos às consolações, eles nunca iam progredir na vida espiritual. Eles iam ficar parados nas terceiras moradas. E nunca ia chegar a ser um santo de sétima morada. Então é necessário se apegar em Deus e não se apegar em consolações sensíveis. Porque isso deve se evitar. Se Deus me deu consolação, louvado seja Deus. Eu experimentei o amor de Deus na oração. Mas se um dia eu rezar e Deus não me deu nenhuma consolação, louvado seja Deus, Jesus, porque eu sei que o Senhor está transformando o meu coração, mesmo sem sentir nada. Eu sei que o Senhor está trabalhando no meu coração. Como um bom jardineiro, coloca a semente da tua graça no meu coração, o Senhor está dando a graça dessa semente germinar e crescer e dar uma grande árvore. É necessário entender isso, não ficar preso ao excesso de apego aos consolos sensíveis. Por exemplo, tem aqui o Paulinho, a Renata, o Edição e a Seonaia, que são casados, e os outros irmãos que são casados. Perguntar para Rê. Ô Rê, se o Paulinho se desse um anel, quem é mais importante, o anel ou o Paulinho? Exato. Paulinho, se a sua esposa se desse um presente, quem que é mais importante, o presente ou a esposa? Exato. Então, tem Deus e tem as consolações. As consolações é o anel, é o presente.
Se eu fico preso ao presente, eu esqueço de Deus. Então eu devo rezar por causa de Deus, não por aquilo que a oração pode me proporcionar. É importante dizer isso. E é bom lembrar que sentindo ou não sentindo nada, se a minha oração for sincera, for verdadeira, Deus está transformando o meu coração naquela oração. Amém? E também, e agora nós vamos entrar nos tipos de oração. Como eu contei no início, tem 9 tipos de oração na vida espiritual. A oração vocal, a meditação, a oração afetiva, que faz parte da via purgativa dos iniciantes ou do amor servil, que faz parte da primeira, segunda e terceira morada, e as 6 orações que fazem parte da vida mística, que nela nós não vamos entrar hoje. Hoje vamos trabalhar bem a oração vocal e a meditação, porque se nós aprendemos bem a oração vocal e a meditação, e se formos crescendo na oração vocal e na meditação, a oração afetiva vai vir e a pessoa vai crescendo nas outras orações também. E se for da vontade de Deus, a pessoa chegar a ponto de ter orações contemplativas. Mas é necessário aprender, e aprendemos bem a oração vocal e a meditação. A afetiva, que faz parte da via ascética dos iniciantes, nós não íamos trabalhar, não. Nós íamos trabalhar profundamente a oração vocal e a meditação. Mas eu acredito que aqui, por aquilo que é relatado, todos nós já passamos por essas 3 orações, no mínimo. Todos nós já tivemos um grau de oração vocal, meditação e oração afetiva. Eu tenho certeza disso. Oração vocal. O que é a oração vocal? Oração vocal, o pessoal daqui que já participou da renovação sabe. Oração vocal, primeiramente, oração espontânea. Toda oração espontânea é oração vocal. Aqui, eu quero dar teoria e prática. Então, orações espontâneas. Jesus, muito obrigado por cada irmão que está aqui. Obrigado por essa formação. Isso é uma forma de oração vocal. Tanto se eu fizesse para mim, como se eu fizesse de intercessão, oração vocal. Pai Nosso, Ave Maria, oração vocal. Novena é oração vocal. Então, tudo isso entra na oração vocal. Oração litúrgica, a Santa Missa, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. É oração vocal. Também a liturgia é uma forma de oração vocal. A liturgia das horas é uma forma de oração vocal. Iremos ver daqui a pouquinho sobre os atos de piedade, que também que muitas vezes a oração íntima mistura com os atos de piedade, mas isso daqui a pouco. O que é necessário para a oração vocal? 2 coisas. Atenção e profunda piedade. O Santo Terço é a oração vocal. Então, eu vou rezar o Santo Terço, eu devo estar atento à contemplação dos mistérios e estar atento a cada Pai Nosso, a cada Ave Maria como oração vocal. Por quê? Porque se eu for atento, porque a santidade é amar, a oração é amar. Então, eu não devo rezar de forma disciplinante, rapidamente, para logo sair da oração. Quantos rezam assim? Nossa, eu quero rezar agora porque eu preciso sair logo aqui. Não. A oração eu estou amando a Deus. Porque é bom lembrar que a oração eu estou diante de uma presença. Eu não rezo sozinho. Quando eu me coloco em oração, eu me coloco diante de Deus. Eu me coloco diante do meu anjo da guarda. Eu me coloco diante da intercessão da Virgem Maria através daquele Santo Terço. Então é necessário ter atenção e rezar bem aquele terço. Rezar e rezar bem, contemplando os mistérios, rezando bem cada Pai Nosso, cada Ave Maria. Porque São Tomás lembra uma coisa que é verdade. Vale muito mais uma Ave Maria bem rezada do que um terço sem amor nenhum.
não rezada bem, porque o que santifica é o amor. E se eu rezo o texto bem, eu estou me santificando rezando aquele texto bem. E é bom lembrar o seguinte, que a oração vocal muitas vezes se mistura com oração íntima. O Beato Carlos Astutis, muitas vezes, rezando o Santo Terço, ele tinha uma refeição espiritual. Mas como isso acontece? Como muitas vezes os atos de piedade se misturam com a oração íntima? Simples. Às vezes a pessoa está lá rezando o Santo Terço, fazendo uma oração vocal. Primeiro mistério, a agonia mortal de Jesus no Jardim das Oliveiras. Exemplo. Aí a pessoa começa a meditar aquilo, nossa, Jesus suou sangue no Jardim das Oliveiras. Nossa, Jesus sofreu todos os tormentos do meu pecado através da agonia até a ponto de suar sangue. E a pessoa começa, rezando aquele Pai Nosso, rezando aquela Ave Maria, meditar aquele mistério, aquilo lá vira no coração dela uma refeição espiritual e aquilo lá se transforma em oração íntima. E a pessoa sai do texto com a sua alma alimentada, porque ela contemplou uma verdade. Ela várias vezes contemplou o primeiro mistério, a agonia mortal de Jesus nos Jardim das Oliveiras, mas naquela vez foi diferente, porque Deus iluminou a inteligência da pessoa e a pessoa contemplou a verdade. Foi pelos meus pecados que Jesus sofreu aquela agonia. Por isso é necessário rezar bem, porque muitas vezes os atos de piedade se misturam, se misturam com a oração íntima. Quanto que está meu tempo aí? 15. Obrigado. Então, é importante isso também. Então, a atenção, rezar atentamente. E segundo a piedade, ou seja, profunda piedade. Ou seja, eu vou rezar o Santo Terço, contemplando os mistérios dedicados à Virgem Maria com profunda piedade, rezando bem, fervorosamente. Quando a gente fala rezar fervorosamente, quando a gente fala rezar com devoção, poderia usar outros exemplos, oração vocal, uma novena, ou a liturgia das horas, ou uma oração espontânea, poderia usar outros exemplos. O que é rezar fervorosamente? É rezar com determinada determinação, com decisão de amar Jesus naquela oração que eu estou fazendo, ok? Então rezar com profunda piedade, amando Jesus naquela oração, porque a oração é amar Jesus, amar a Virgem Maria, amar meu anjo da guarda. Amar. A santidade é amar, a oração é amar. Então, 2 pontos da oração vocal, segundo São Tomás. A atenção. Não adianta nada uma pessoa, como lembra Santa Teresa d'Ávila, mexer apenas os lábios, mas não está atenta àquilo que ela está rezando. Não adianta nada. E profunda piedade. Meditação. Tem que correr porque o tempo vai embora. O que é a meditação? Primeiro, o que eu devo meditar? As verdades da fé. Primeira coisa. Por isso é necessário o católico conhecer bem a sua fé católica, conhecer a fé católica de verdade. Porque se ele não conhecer a fé católica de verdade, ele vai rezar mal. Por que ele vai meditar mal? Por quê? Porque é necessário meditar os dogmas de fé. É necessário meditar as verdades que está contida na Sagrada Escritura. Porque quanto mais eu medito aquelas verdades vai iluminando a minha inteligência. E quanto mais isso acontece, mais eu vou crescendo na vida de oração e mais eu vou vendo que aquilo lá é verdade mesmo. Eu vou vendo, por isso é necessário meditar. Por exemplo, Nossa Senhora é a Imaculada Conceição, dogmas de fé. Aí eu me disse sobre aquilo, Nossa Senhora é sem mácula, né? Foi concebida sem o pecado original. Eu cito a Imaculada Conceição porque a Imaculada Conceição é a Nossa Senhora que eu mais admiro, assim. É a virtude de Nossa Senhora que eu mais gosto, Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Nossa Senhora foi concebida sem o pecado original. Eu começo a meditar aquilo se transforma em oração, aquela verdade ilumina a minha vida, eu faço, nossa, se Nossa Senhora o que Nossa Senhora quer fazer comigo pela sua intercessão? Quer purificar-me do pecado.
E eu vou crescendo através daquela meditação. Então, a primeira coisa é meditar as verdades da fé. É necessário meditar as verdades da fé. E meditar bem. Um católico marxista, por exemplo, corre o risco dele nunca crescer na vida de oração, porque, infelizmente, a doutrina marxista vai apresentar para ele uma fé católica, infelizmente, deturpada e herética, muitas vezes. Então, muitas vezes, um católico, se não receber uma formação correta, por isso que é necessário a catequese, as pessoas pensam, não, eu não preciso de catequese, não. Basta eu ter vida de oração, nada disso. O estudo, a formação, auxilia a vida de oração. A catequese auxilia a vida de oração. Sem catequese, ninguém vai ter uma oração boa e uma oração profunda. Porque a catequese ajuda, a catequese católica de fato, ajuda a pessoa a aprofundar na meditação. Então, a primeira coisa é isso. Segunda coisa é meditar, usar a Lex Divina como meditação, usar um livro de um santo como meditação. São coisas importantes. Usar como meditação. Porque a meditação segundo grau, a meditação junto com a oração vocal, a pessoa vai crescendo na vida de oração. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de 2 minutos de oração de meditação através da Sagrada Escritura. Ninguém precisa pegar, não. Lucas 10, versículo 40. O que diz esse versículo? Jesus estava na casa de Marta e Maria, né? Aí Maria estava escutando Jesus enquanto Marta estava lá nas tarefas de casa. E Jesus disse, Marta, Marta, anda muitas inquietas e te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Aí eu penso sobre isso e penso assim, nossa, quantas vezes eu me preocupo com tantas outras coisas? Quantas vezes eu vou rezar, estou preocupado com a minha madrinha, estou preocupado com outras coisas. Estou sendo sincero com vocês. Nossa, Jesus, me ajuda a ficar apenas na única coisa que é necessária, que nessa oração ficar na sua presença. É uma forma de meditar. E é necessário meditar, e meditar bem, com atenção, como escutamos, e com profundidade. E se a pessoa conhece as verdades da fé, quando a pessoa medita o Evangelho, a pessoa vai lembrar de outra coisa. Nossa, eu lembrei que um santo fala sobre isso, sobre essa passagem. São Tomás de Aquino fala sobre isso. Santo Agostinho reflete assim. Então é importante meditar e meditar bem. E agora, se não que eu estou aqui, como eu disse, as orações se misturam com os atos de piedade. Muitas vezes a pessoa está na Santa Missa, a pessoa escuta o Evangelho e uma verdade ilumina o coração daquela pessoa. A pessoa deve levar aquilo para a oração. Porque às vezes a pessoa está lá na oração pessoal e Deus não fala nada. Mas muitas vezes Deus vai falar depois, durante o dia, durante alguma coisa que acontece, alguma homilia que a pessoa escuta, ou algum amigo que vem e conversa, Deus vai falar. E toda vez que Deus fala assim, a gente deve na próxima oração levar aquilo que Deus falou. Porque é importante dizer que quando Deus fala, é importante levar aquilo para a oração e meditar aquela verdade que Deus falou no nosso coração. Algumas semanas atrás eu estava numa missa e a segunda leitura tocou no meu coração. A segunda leitura que falava alguma coisa de sofrimento, alguma coisa relacionada àquilo. E o correto é pegar aquilo e na minha próxima oração falar assim, nossa Jesus, eu fui tocado por aquilo. Eu fui tocado por aquela homilia, eu fui tocado por aquela homilia do Padre Paulo que eu escutei, aquele evangelho e tal, e trazer aquilo para o coração. Isso também é importantíssimo. E agora, celibato e família. A oração.
para celibatários, é evidente quem é celibatário, quem é sacerdote, quem é religioso. Eu que sou celibatário, é evidente que para o celibatário, ele deve rezar mais, e ele precisa rezar mais. Mas para o casado, é evidente que ele vai rezar menos. Seja por causa do trabalho das pessoas casadas, seja pela educação dos filhos, seja pela responsabilidade, deveres e Estado. Então, qual é o ideal de oração para a pessoa casada? Segundo a teologia da profissão cristã, segundo conselhos, o casal deve começar com 30 minutos de oração. E aqui eu abro um parêntese. Eu sei que tem famílias que costumam fazer Alexo Divino todo mundo juntos, costumam rezar o Santo Terço juntos. É importante, quando a família rezar junto, estar atenta ao que Deus vai falar individualmente para cada pessoa. Se a família medita Alexo Divina junto, é importante a família estar atenta à voz de Deus. E se Deus tocou, por isso é importante um tempo de silêncio, para Deus falar individualmente para cada um. E além disso, é importante a família, cada um ter o seu momento íntimo com Deus. No mínimo 30 minutos. No mínimo. Mas começar com 30 minutos, mas rezar bem. Vamos supor, se a pessoa é muito ocupada, não pode 30, começa com 15. Mas seja fiel aqui, 15, e a medida vai aumentando aos poucos. Lembrando que eu disse lá atrás, considerando sempre que o próximo precisar, com paz, com tranquilidade, eu abandono, depois numa outra oportunidade eu volto. Mas ser fiel àqueles 15, àqueles 30 minutos. E aos poucos ir aumentando na medida que o estado de vida permite. Porque é bom lembrar o que São Francisco de Sales ensina. São Francisco de Sales, na Filoteia, ele diz que eu não posso exigir de uma pessoa casada aquilo que eu exijo de uma pessoa celibatária. Eu não posso exigir o mesmo nível de oração de um religioso do mosteiro, de um padre diocesano. São orações diferentes, porque são vidas diferentes. Já escutei muito na rua, colocando tudo na mesma caixinha, exigindo a mesma coisa. Não existe isso. O casado vai rezar menos do que o celibatário. Mas aquela oração menos pode ser mais eficaz do que a oração de um celibatário. Por quê? Porque existem muitos casados que são mais santos do que muitos sacerdotes, do que muitos celibatários. Porque desde que a pessoa, o casado, se santifica rezando com amor e se santificando através dos deveres e estados. Então é importante tirar todos os escrúpulos da nossa cabeça, de pensar, nossa, eu só tenho 30 minutos, mas você tem aquele 30 minutos, você tem aquele 15, aquele 30 minutos, aproveita aquele momento com Jesus. E durante o dia, como lembra São Paulo, orar sem cessar, sempre que surgir oportunidade, volte com Jesus no seu interior e continue mais um tempinho com Jesus. São Francisco de Sales lembra isso na Filoteia, que muitas vezes devemos voltar naquilo que a gente rezou na nossa oração íntima, voltar a lembrar de Jesus, da Virgem Maria, nossos anjos da guarda, e voltar a experimentar aquilo durante muitas vezes ao dia. Nem que essas muitas vezes sejam 5 minutos. Mas se eu tenho 5 minutos ali, eu vou e volto. Volto e rezo. E eu não preciso dizer que a oração íntima é com o celular desligado no modo avião. Momentos de oração, desliga o celular. É o momento teu com o Senhor. E só saia da oração se o seu irmão realmente precisar e amar você. Mas, por favor, desligue o celular, porque muitos ficam dispersos se o celular fica ligado. E, finalmente, e aqui eu encerro, a humildade e o amor. Nós somos pecadores. E toda vez que começamos a rezar, toda vez que iniciarmos a oração, devemos pedir perdão ao Senhor dos nossos pecados. Devemos começar com a virtude da humildade. Toda a oração. Clamar ao Senhor misericórdia. Jesus tem misericórdia, pois eu sou tão pecador.
São Luís Gonzaga, por exemplo, segundo a biografia dele, ele nunca cometeu nenhum pecado venial. Nenhum. Estava vendo a Almeria essa semana. Nunca pecou, só tinha imperfeições. Então, quando um santo não pecava, como é que ele exercia a virtude da humildade? Porque o santo não pode mentir. Simples. O santo via que Deus era todo poderoso e ele não era nada. E se ele está na graça é porque Deus o sustenta no ser. Como lembra São Felipe Neri, Senhor, se o Senhor tirar a mão da minha cabeça, eu caio. Deus sustenta no ser, e aquele santo era tão humilde. É bom lembrar que um santo nunca sabe, viu? Na verdade, todos os santos não sabem que estão na sétima morada. Todos os santos, quanto mais santos, mais humildes. E a oração, mesmo se tiver êxtase, sempre vai pensar que é distração, no sentido seguinte. Sempre o santo pensa que é distração. São Domingos Sávio recebia a comunhão e estava em êxtase. Ficava mais de 6 horas em êxtase. Aí Dom Bosco chegava, domingo, nossa, desculpe Dom Bosco, eu estou aqui nas minhas distrações. Aí Dom Bosco dizia, sim, Domingos, eu sei muito bem o que são as suas distrações. É um êxtase, oração estática, em outras palavras, na linguagem teológica mística. Para todo santo ele é iniciante, ele está na primeira morada. Para saber se ele pode ter uma oração elevadíssima, mas está na primeira morada. Então, é importante pedir. Então, um santo sempre vai reconhecer que Deus é tudo, ele não é nada. E se Deus tirar a graça, ele cai. Mas nós que somos pecadores, nós que temos os nossos pecados, devemos pedir perdão dos nossos pecados, reconhecer a grandeza de Deus e a humildade da nossa alma. E com esse exemplo eu encerro. Existia 2 carroças. Uma carroça, atrás dela tinha a virtude, a pessoa rezava o rosário, era castíssima, era corajosa, era paciente, tudo era paciente, não se irritava com nada, mas o cavaleiro daquela carroça era soberbo, então ele transformou todas aquelas virtudes em soberba. O cavaleiro morreu, foi condenado ao inferno. Senhor, mas eu rezava todos os dias, Senhor, eu não sei o quê. Aí Jesus respondeu para esse cavaleiro, sim, mas você glorificou a si mesmo e transformou todas as suas virtudes em soberba. E a segunda carroça, o carroceiro, atrás lá estavam os pecados veniais da carroça, talvez alguns pecados mortais, e o cavaleiro profundamente humilde. A humildade e a oração levou ele a transformar todos aqueles pecados em virtude. Ele morreu, foi para o céu e virou um grande santo pela virtude da humildade e pelo amor. Pelo amor de amar Jesus em cada oração. Mesmo talvez caindo, se levantava imediatamente e continuava caminhando. Até um dia que Jesus levantou esse cavaleiro definitivamente. Por isso convido você a colocar a mão no seu coração